Deixou indefinida a representação na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo contra o jurista e professor de todos nós, Ives Gandra, por suposta incitação ao golpe. Quem fez essa declaração, que muito me apertou o coração, foi a doutora Ângela Gandra, que é filha do professor Ives Gandra da Silva Martins, que é, sem dúvida nenhuma, um dos mais ilustres juristas que existem no Brasil. Poucos são como o Ives Gandra, muito poucos. E eu achei muito necessário trazer a debate, sabe por quê? Porque ninguém está falando disso. CNN não fala, Globo não fala, nenhum canal fala. Nem a extinta Tupi fala. Bom, um pedido de vista ainda deixou indefinida a representação na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo contra o jurista e professor de todos nós, Ives Gandra, por suposta incitação ao golpe. O julgamento de um recurso contra a decisão do Tribunal de Ética para arquivar o caso foi suspenso ontem, depois que um dos conselheiros pediu mais tempo para análise. Ives Gandra se tornou alvo de um processo ético-disciplinar depois que as investigações da Polícia Federal descobriram arquivos no celular de Mauro Cid com declarações do jurista sobre possibilidades de intervenção militar. Em postagem no X, Ângela Gandra, filha do professor Ives Gandra, fez críticas ao episódio. Aspas. Meu pai teve que se defender mais uma vez, sustentando oralmente na OAB, contra a acusação de incitação a golpe, com 90 anos recém-infartado, 66 anos de advocacia, por algo que escreveu em 1988. A obsessão vai anulando completamente a consecução da justiça. E eu fecho aspas aqui. Em primeiro lugar, o Tribunal de Ética da OAB não serve para isso. O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB serve para quê? Se um advogado está sendo malandro com o seu cliente, o cliente tem um espaço para reclamar da sua advocacia. Da mesma maneira, se ele está sendo malandro com seus colegas de profissão, ele tem um espaço para reclamar da sua advocacia. Agora, a OAB, que faz silêncio quando o Cristiano Zanin proíbe advogados antes da decisão, numa sessão de admissibilidade de denúncia criminal, se ele veta, se ele modula quem é que pode entrar numa sala durante a sustentação oral, o que é público e não pode ser modulado pelo juiz, quando a OAB se cala diante do fato de que os advogados de defesa, estes que foram prejudicados para assistir uma sessão pública de sustentação oral de denunciados, quando os advogados de defesa não têm um mínimo para trabalhar nas suas defesas, que é o acesso integral aos documentos de uma investigação, uma OAB que se cala diante dos mais impensáveis e inadmissíveis abusos contra o defensor numa realidade em que se diz que nós vivemos um Estado democrático de direito. A OAB de São Paulo, e eu tenho certeza absoluta, a OAB de São Paulo, no seu Tribunal de Ética e Disciplina, não tem nenhum jurista da envergadura do professor Ives Gandra. Nenhum ali é capaz de discutir com ele direito constitucional. Chamam de uma maneira inédita, de uma maneira inadvertida, esse grande jurista brasileiro para conversar com ele sobre uma doutrina que ele escreveu em 1988, ao tempo da confecção da Constituição,
Momento em que ele próprio, Ives Gandra da Silva Martins, era consultado para a redação dos artigos. É um absurdo. Fica aqui o nosso desagravo e, pessoalmente, o meu sentimento de mais puro asco à entidade da qual eu faço parte e pago todo ano. Não sei para quê, mas pago. João. Pavinato, você vê que a OAB, como você colocou, a gente paga todo ano, é o conselho mais caro, ela tem pouquíssima utilidade para os advogados. Só mencionando rapidamente uma experiência pessoal, minha primeira sustentação oral num tribunal foi no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e antes de mim veio o Ives Gandra. E ele já estava bastante idoso, como está hoje, e ele foi fazer a sustentação e é um caso inédito em que o tribunal cumprimenta o Ives Gandra, dado o tamanho desse jurista, porque normalmente você vai, cumprimenta o tribunal, tem todo aquele protocolo chatíssimo, boa tarde, excelências, toda aquela ritualística, mas no caso do Ives Gandra, os julgadores do tribunal o cumprimentam devido ao seu tamanho, à sua respeitabilidade, então a OAB se afunda cada vez mais. E você vê que a OAB tem um documentário interessantíssimo sobre a OAB na Brasil Paralelo, sobre o surgimento da OAB, que é bastante questionável, algumas manobras políticas que foram feitas. Então ela surgiu-se nesse sindicatão que a gente é obrigado a pagar, você não tem escolha, você é obrigado, se você quiser advogar, tem a prova da OAB só para os advogados, ou seja, é um lobby muito forte que a OAB tem, mas ela sempre se prestou a esse papel, ela teve algum trabalho ali, alguma relevância na questão da redemocratização, enfim, alguma atuação, mas nos últimos anos ela vem servindo para chancelar todas as ilegalidades, dar esse contorno de legalidade. Agora, saibam que vocês estão entrando para a história, OAB. Ao chancelar, vocês entram para a história. Porque aquela história não é só o líder, o grande ditador, ele deu a ordem, todo mundo obedeceu. Quem tem obedecido sabendo que é ilegal, que é imoral, e chancelando tudo aquilo que grande parte desses advogados da OAB são professores também, que eles ensinam uma coisa, mas na prática é outra, porque é para defender a democracia, para salvar o golpe de Estado com algodão doce. Então, assim, uma vergonha para a OAB, é uma vergonha fazer parte dos quadros dessa atual OAB, e que o OAB passe a se posicionar, né, Pavinato? Porque teve aquelas posições bem pontuais. O Zanin falou tal coisa, bem pontual ali, tirou o celular, mas sobre o todo nunca fala. E essa é a estratégia. Sobre o todo ela se posiciona ou de 4, ou de ladinho, ou de frango assado. Frango. Assim. Porque é muito esquisito. Agora a OAB cumpre esse papel ridículo e entrou para a história nesse sentido. E que, assim, que os advogados, né, sejam bem claros, que estão defendendo um regime de exceção, não estão defendendo democracia coisa nenhuma. E quando eles chancelam, eles fazem esse trabalho sujo, vamos por assim, que a história já nos mostrou. Nenhuma ditadura, nenhum regime de exceção sobrevive sem essas entidades, essa sopa de letrinhas, OAB, CNJ, sempre esse monte de letrinhas apoiando para dar esse traço de legalidade que não tem. Não tem e eles ensinam errado na faculdade, porque eles defendem uma coisa publicamente, na faculdade ensina outra. É verdade, uma vergonha. Alguém quer fazer algum comentário sobre este episódio? Pavinato, eu sou advogada, né, e é uma vergonha para nós. A gente fica, assim, realmente com um sentimento até de incapacidade diante do fato de que a Ordem dos Advogados do Brasil, que representa todos os advogados, chegou nesse nível. Que ela estava se calando e continua se calando diante das atrocidades e dos abusos de poder que estão sendo cometidos por essa ditadura de toga que se instalou no país, já é um grande absurdo. Eu já falei aqui algumas vezes, todas essas pessoas, autoridades, celebridades, jornalistas que estão compactuando, que estão se omitindo ou que estão sendo propagandistas desse regime de exceção, dessa ditadura, não são apenas não estão apenas assistindo, mas são cúmplices. E a OAB é uma entidade extremamente importante para a defesa da democracia no país, e ela vem se calando e, portanto, se tornando cúmplice. Mas agora ultrapassou-se todos os limites, porque agora ela não só se calou, ela partiu para uma ação de colocar o Ives Gandra, ninguém mais, ninguém menos do que o Ives Gandra, nessa situação de ser levado ao Tribunal de Ética da OAB. É vergonhoso, eu acho que nunca, em todos esses anos de exercício da minha profissão, eu senti tanta vergonha da entidade que me representa.
eu diria que fecha as portas. Pode fechar as portas, não serve para mais nada. Fecha a porta, ela não me manda boleto. Ressarce, né? Não me manda Devolve o boleto. Então é Alguém quer falar mais algo lamentável. a respeito? Hein? Sim, não, vamos para a próxima pauta. Eu, graças a Deus, não gasto um centavo com a OAB, mas toda profissão tem a sua OAB, né? Obrigatória, né? Não, o Conselho Federal de Economia, no ano passado, deu o título de economista do ano para Dilma Rousseff. Que bacana, hein? Pavi, uma consideração apenas sobre a OAB, até fazendo uma homenagem ao SCAF, a luta que o SCAF tem feito, eu vou até dizer por qual razão. Não precisava nem falar a situação física do Ives Gandra. O ato em si já é vergonhoso pela sua natureza. E tem um dado, que era uma pergunta que eu tinha até colocado, eu ia fazer para a Ana, fazer para o João e fazer para ti. Se era atribuição do Conselho de Ética, está tratando de questões que dizem respeito a problemas do Estado brasileiro. Isso. Por que essa pergunta? Ela praticamente Ela tem que defender o afiliado, não perseguir. Mas aí é que está o detalhe. Aquilo que o João falou, historicamente, e a Ana citou também, até diretamente, pela vergonha, historicamente isso vai ser ressaltado, mesmo porque quando a gente pega a OAB, ela foi criada na década dos 30, de certa forma, para anular os institutos. Não anular, mas se sobrepor aos institutos de advocacia, porque eles praticamente representavam os estados daquela federação que estava nascendo. Então ela veio para fazer uma concentração, mas ela cometeu uma falha, daí a minha homenagem ao SCAF, ela cometeu uma falha de fazer um tipo de organização administrativa e a ascensão administrativa quase como uma representação daquela democracia corporativa que era dos conselhos fascistas. Ou seja, você vem de conselho até chegar ao Conselho Supremo, razão pela qual você não tem o voto de toda a população de advogados. Você tem voto de representante, de um conselho daqui, do conselho dali, até chega no máximo. Como você vê, acaba sendo uma negociata, gerando esse tipo de absurdo. Absurdo como esse, que representa o Estado que a gente fala, que você sempre cita, que nós vivemos um Estado fascista. Por qual razão? Olha que coisa curiosa. No Estado fascista, as corporações, elas tinham obrigação de trabalhar não apenas para dizer respeito àquilo que tratava dos seus associados das corporações, aqueles que faziam parte da corporação, mas aqueles que eram os assuntos do Estado. Olha que absurdo. A OAB entra para respaldar um assunto do Estado que está sendo destruído por indivíduos que tomaram conta do Estado, seja por um golpe, seja por um absurdo que nós estamos vendo aí. Ou seja, sobreposição de funções que não diria respeito à OAB, que é respaldar o absurdo que está sendo feito no Brasil, politicamente falando. A pergunta que se faz é, realmente, eu não sei se fechar a OAB, porque a Ana ela foi muito incisiva, e isso mostra a indignação dela. Mas que isso tem que ser reformado, tem. E a OAB, ela tem que ter vergonha na cara. A melhor forma de ter vergonha na cara é responder e dar espaço para aqueles que querem, que a ordem tenha uma função que foi a sua função histórica. Imagina, João, quando forem escrever há 100 anos a história do Brasil e forem falar da OAB, que participou ativamente dos momentos políticos em defesa, não só da sua classe, mas da sociedade brasileira e não do Estado brasileiro, diz, naquele momento ela estava ao lado do Dutti. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.